Oi, oi, oi! Para fazer a nossa peça, eu utilizei o nosso Afeto Brilho. É o nosso fio de algodão, o nosso fio premium, que, gente, brilha. Ele é o número 4. Ele funciona muito bem, não só para vestuário, mas também para umas peças de decoração, para alguns acessórios. E eu queria muito, muito, muito fazer um vestuário com ele, uma blusa, sabe? Por isso que eu pensei e utilizei uma agulha um pouquinho maior. Ó, para vocês terem noção, ele vem com 340 metros, o tex dele é 602 e a agulha recomendada no crochê é 3 milímetros. Só que eu quero uma peça bem fluida, sabe? Bem leve, tanto que ela é mais rendada. Então, eu utilizei a agulha 5, tá bom? Essa foi a minha escolha. A cor é a cru com ouro, tá? Que também é aqui, ó, a que nós temos. Porém, nós temos outras opções. Nós temos branco com ouro, nós temos vermelho com ouro, nós temos verde com ouro, ou seja, tudo para você brilhar, para você ter um ouro no seu crochê. Na nossa peça, eu utilizei quase 2 novelos, e eu falo quase porque esse aqui é a sobra do segundo, ou seja, eu não cheguei a utilizar os dois, tá bom? Então, eu venho agora, nós vamos começar fazendo correntinhas. Então, eu venho e faço a quantidade desejada, tá? No meu caso, ó, nós vamos fazer, lembrando, 4, 1, 2, 3, 4. Múltiplo de 4, então vou fazer mais 4, chegaria a 8. E mais 4, chegaria a 12. Perdi a conta? Possivelmente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Só que, lembram, precisa ser múltiplo de 4, né? Com mais 5, com mais 1. Então, aqui, ou eu acrescento mais 1, ou eu acrescento mais 5. Tudo bem também. Pro tamanho que eu quero, isso é suficiente, tá? Então, agora eu venho, ó, viro aqui atrás, observando sempre que, ó, eu vou trabalhar nessa alcinha de trás. Então, eu venho aqui, entro, pegando a alcinha de trás, laço, passo somente por ela, fiquei com 2. Laço por 2 e fiz um ponto baixo na alça de trás. Na alça de trás, atrás mesmo, tá? E aí agora, aqui, ó, temos essas duas pernas, certo? Eu vou entrar no meio, bem, ó, nessa segunda. Entrei, lacei, puxei, fiquei com 2. Laço novamente por 2 e tenho o equivalente a um ponto alto nesse primeiro. Agora eu dou uma laçada e, ó, sempre na alcinha de trás, nessa terceira alça, se é que eu posso falar assim, dá pra ver, ó, essa aqui, não, essas duas. Sempre nela eu vou entrar e vou fazer um ponto alto por toda essa carreira, ou seja, eu fiz 13, né? Então, eu vou ter no total 13 pontos altos. Vamos ficando assim. Vou fazer e retorno pra gente prosseguir com a carreira seguinte. Feita a nossa primeira carreira, no caso segunda, né? Vamos para a seguinte, ó, viro o meu trabalho e aqui mesmo, ou nós podemos subir as 3 correntes equivalentes a um ponto alto, ou o que eu gosto de fazer é entrar em cima do ponto, normalmente, fazer um ponto baixo e na perninha lateral eu entro, puxo, fiz uma laçada, fiquei assim, passo por 2 e fiz o equivalente a um ponto alto. Faço agora mais uma corrente, dou uma laçada e vou fazer outro ponto alto. Mas aonde? Eu vou pular esse aqui de base, porque eu já fiz uma corrente de espaço, e vou entrar no seguinte, ó. Então, eu fiz assim, um ponto alto, uma corrente, pulo um de base, outro ponto alto. Um ponto alto, pulo uma corrente base, outro ponto alto. Uma corrente, pula um de base, outro ponto alto. E assim a gente vai. Uma corrente, pula um de base, outro ponto alto. Uma corrente, um de base, vai para o seguinte.
E estamos chegando no último, ó. Uma corrente, pulo um de base e vou para o seguinte. Feito isso, ficamos assim, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu vou virar o meu trabalho e vou me preparar para a próxima carreira. Aqui, o que vai acontecer? Vou subir o ponto alto do mesmíssimo jeito, tá bom? Ó, subir. Só que agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e nesses bloquinhos, ó, não no primeiro, no segundo, eu vou fazer um leque, vou pular um, farei um leque no seguinte. Vou pular um e farei um leque no outro, tá bom? Então, agora é uma sequência de leques. E o que são leques? É quando num local, no mesmo ponto, eu coloco vários pontos altos, dando um aspecto de leque, ó. Aqui eu vou fazer 5, então vamos lá. No mesmo buraquinho de base. 2, 3, 4, e agora mais um aqui dentro, ó. 5. Então, eu fiz, ó, todo mundo dentro do mesmo espaço e assim formou um leque. Dou uma laçada, pulo o próximo e vou no seguinte. E aqui dentro, ó, mesmíssima coisa. Vou fazer esse leque. Vou fazer outro leque aqui e aqui um ponto alto. E a gente retorna para a próxima carreira. Finalizada a nossa carreira de leques, nós vamos mais uma vez virar o nosso trabalho. Vou subir outro ponto alto, do mesmo jeitinho que a gente sobe. E observem que com a agulha mais solta, ó, o ponto, o crochê ele fica bem fluido, tá? E esse é o nosso objetivo. Agora, o que eu vou fazer? 2 correntes, dou uma laçada e vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Ou seja, eu venho, ó, farei aonde? No primeiro ponto do meu leque, em cima do primeiro ponto e em cima do último. Então, dei a laçada, vou em cima do primeiro, entro, volto, fiquei com 3. Laçada por 2 e segura, tá? Mantenha aqui. Dou uma nova laçada, vou em cima do meu último ponto, volto, laçada por 2 e segura. Fiquei com 3. Agora, laçada passando por 2. Ou seja, fechei todo mundo junto, tá bom? Essa é a nossa carreira agora. Aí eu venho, faço aqui 1, 2, 3. Observe que no começo foi só 2 correntes. Entre um fechamento e outro, eu faço 3 correntes, tá bom? Dou uma laçada, aí aqui é a mesma coisa. Ponto alto primeiro em cima do primeiro ponto do leque, faço e não fecho, mantenho na agulha, dou uma laçada e ponto alto em cima do último ponto alto do leque. Chegando aqui, agora que eu tenho todo mundo na agulha, ou seja, o primeiro ponto que eu não fechei e o segundo, é que eu dou uma laçada e passo pelos 2. Passei pelos 2, agora eu faço 1, 2, 3 e repito esse processo. Farei isso, ó, um ponto alto não fechei, laçada, outro ponto alto, e agora sim eu vou e fecho todo mundo junto. Fechei aqui todo mundo, o que nós vamos fazer? 2 correntes, 1, 2 e um ponto alto em cima do ponto alto anterior, tá? Então, eu venho aqui em cima e vou fazer outro ponto alto. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Mais uma vez, ó, estamos assim. Viro o meu trabalho, tá? Entro aqui e faço outro ponto alto, do mesmo jeitinho que a gente faz quando começa uma carreira, que é um ponto alto, começando com um ponto baixo. E vamos fazer os nossos leques. Só que aonde? Ó, dou uma laçada e aqui, bem aonde nós fechamos juntos, é que eu vou entrar e fazer o leque. Se vocês observarem, os leques estão na mesmíssima direção. Então, ó, eu tenho leque aqui embaixo, eu vou ter leque aqui em cima. Eu tenho leque aqui embaixo, eu vou ter leque aqui em cima. Eu tenho leque aqui embaixo, eu vou ter leque aqui em cima, tá bom?
Vou fazer até o final e vamos para a próxima carreira. Estamos assim com o nosso segundo bloquinho de leques. Agora o que nós vamos fazer? Virar mais uma vez o nosso trabalho. Fazer outro ponto alto daquele mesmo jeitinho que eu faço. Você pode fazer do seu jeitinho também, tá? E agora eu faço uma corrente, dou uma laçada e ao invés de pular um ponto específico, o que eu vou fazer? Eu vou pular 2 e no meio do leque, ou seja, no terceiro, em cima do terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Ou seja, fiz um bloquinho, ó, igual esse aqui. A mesma coisa agora, ó, correntinha, laçada, e no meio do leque, ó, entre um e outro, perdão, no meio do intervalo, eu faço outro ponto alto. Ó, 1, 2, 1, 2. Correntinha, laçada, aqui no meio, no terceiro eu faço um ponto alto. Correntinha, laçada, no meio do bloco eu faço outro ponto alto. Ó, e vocês podem observar que uma dica para ver se tá tudo certinho é você contar que você tem que ter embaixo e em cima a mesma quantidade de blocos, tá bom? Ou seja, de espaços. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou ter que ter 6, tá? Eu já tenho 4, vamos continuar. Uma corrente laçada no meio do leque, pegando o terceiro ponto alto. Fiz o quinto bloco, uma corrente laçada, pegando no finalzinho, fiz o último bloco. Deixa eu só ver se eu entrei direitinho. Entrei, fiz o último. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou repetir essa carreira aqui, fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto em cima do outro ponto alto, ó. E nós vamos para a próxima carreira. Vou fazer mostrando só o comecinho. E a gente já começa a seguinte, que ela é um pouco diferente. Viram? Então, se eu tenho aqui os 6 blocos, em cima eu também vou ter que ter os 6 blocos, tá bom? Ó, venho aqui. Estamos assim. Vou fazer no final, até o final e retorno para a próxima carreira. Fizemos e agora nós vamos para a nossa próxima carreira. Mesmíssima coisa, eu viro o nosso trabalho, subo fazendo um ponto baixo, que será seguido de outro ponto baixo, tá? Ó, um ponto baixo, seguido de outro ponto, certo? Agora eu vou fazer ponto alto cruzado. Como assim? Dou uma laçada, ao invés de entrar nesse espaço, eu entro no seguinte. Entro, fechei, certo? Fiz ali. Faço uma corrente, faço agora outra laçada e ao invés de ir para frente, eu volto, ou seja, eu coloco no primeiro espaço. O primeiro ponto alto foi no segundo espaço. O segundo ponto alto será no primeiro espaço. Então, ó, ele vai ficar com esse aspecto cruzado. Assim. Agora aqui eu venho e coloco um ponto alto aqui em cima, e agora é só repetir essa sequência. Ponto alto no segundo espaço, uma correntinha, ponto alto no primeiro espaço. E ponto alto entre os cruzados, tá bom? Vou finalizar essa carreira e a gente volta para a próxima. Terminamos essa carreira, ó, mais uma vez viramos. E agora eu faço a mesma coisa. Nosso ponto baixo, que virará um ponto alto, certo? Uma corrente de espaço. E agora o que eu vou fazer? Vou repetir essa carreira aqui de bloquinhos. Então, eu dou uma laçada e entro, ó, no meio do ponto alto cruzado, onde a gente fez a correntinha. Criei o primeiro bloco. Faço uma corrente, laçada e entro em cima do ponto alto. Criei outro bloco, corrente, laçada e em cima. E assim eu vou indo, ó, corrente, laçada, ponto alto, em cima do ponto alto, a gente vai alternando. Vai ser sempre ou em cima do ponto alto, ou em cima, meio no meio da corrente que tem do ponto alto cruzado, tá bom?
E tem que observar isso, porque se eu tenho 6 blocos aqui, eu tenho que ter 6 blocos aqui. Ó, já tô com 4. Faço uma corrente, um ponto alto aqui em cima, uma corrente e o último ponto alto em cima do outro ponto alto de baixo. Foi? Foi. Agora, gente, é só repetição, tá? Nós prosseguimos fazendo, ó, repetindo até o tamanho desejado. Aqui eu fiz, vou mostrar para vocês. Nessa sequência aqui, se vocês observarem, nós estamos bem aqui. E agora, o que que aconteceria? Eu pego e faço mais uma carreira de bloco e aí volto para minha carreira de leque. Aqui, para esse tamanho, com a minha tensão, com a minha agulha, como que funcionou? Eu fiz aqui 2 carreiras de leque, segui todo o padrão, chegando aqui, repeti mais uma vez, e quando eu deveria fazer as 2 carreiras de leque, eu encerrei, eu fiz como acabamento só essa carreira, porque aí dá, ó, essa ondinha aqui, tá bom? E assim eu fiz. Se você quiser uma peça mais larga ainda, você faz mais umas carreiras, tá? Considerando a quantidade de centímetros. Eu recomendo acabar, ó, assim, que aí dá essa malemolência, tá bom? Agora, então, nós vamos costurar nossa peça. Então, a nossa peça, ela é composta por 2 partes iguais, são 2 retângulos ou 2 faixas, podemos falar assim, que, ó, eu tenho 26 centímetros de altura, tá? Com 82 de base. Então, de uma ponta a outra ponta foram 82 centímetros. E esses centímetros, com a minha tensão, com a minha escolha para agulha e com o meu ponto, deram 121 correntinhas, que também deram 121 pontos, tá bom? E é importante que seja um número ímpar e que seja múltiplo de 4. Como assim, Natasha? Porque, ó, eu vou ter, na verdade, aqui a nossa sequência é de 5 mais 4. Ou seja, vai ser sempre um número múltiplo de 4, acrescentando mais um. Então, vai fazendo. Eu quero fazer maior, não tem problema. Vai acrescentando correntinhas, sempre somando mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Ao final, temos o número múltiplo de 4 no complemento que você deseja. No caso, né? Você pega e acrescenta mais uma, tá? É essa a nossa regra. Agora, eu vou fazer a amostra com vocês e depois nós vamos retornar para costurar aqui. Agora que nós vamos fazer a costura, nós temos que observar algumas medidas. Aqui, ó, nesse pedaço, eu vou costurar 20 centímetros, na verdade 22, tá? Ou 23, um pouco mais, que vai ser o decote da frente, certo? Aqui nós temos o primeiro ponto. Passado do outro lado, ó, está aqui, essa é a parte de trás, eu vou costurar a mesma medida, tá bom? Agora, aqui nas mangas, para fazer a manga, eu vou costurar um pouquinho mais. Eu vou fazer uns 25 a 27, tá? Eu quero um pouquinho mais solto. Então, vou fazer essa costura e a mesma coisa do outro lado. O que eu vou mostrar para vocês é a gente fazendo a costura, ó, com a nossa agulha de tapeceiro. Então, eu venho aqui, aqui eu não arrematei, né? Deixo um ponto ainda por arrematar. Eu gosto de arrematar no final do trabalho. Então, eu venho, ó, por dentro já, com a agulha mesmo, levando o meu fio. Pra quê? Pra sair, ó, bem aqui. Calma aí, sair bem aqui. Sair em cima, ó, do primeiro ponto, tá bom? Deixo essa ponta aqui, não dou nó ainda, não faço nada. Venho, alinho com o outro lado. E agora, nós temos alguns tipos de costura. Qual que nós vamos fazer? Eu vou fazer um alinhavado normal, ó. Venho, peguei as 2 alças e joguei pra lá. Puxei. Cuidado pra não dar essa emboladinha. Mas, ó, venho. Pronto. Venho e puxo.
Agora, ó, observa que ficou essa ponta, tá? Não queremos ela ali. Venho, novamente, pego as duas alças do um lado com as duas alças do outro lado. E vou prosseguindo fazendo, tá bom? Ó. Puxo aqui, nesse caso eu corrijo assim, puxando o fio. A ponta cortada tem que ser menor do que o total, e aí não vai acontecer mais isso, tá? E venho e prossigo. Duas alças de um lado, duas alças do outro. Uma alternativa é, ao invés de passar por cima, que vai deixando essa marquinha aqui na costura, você pode vir pro lado e para o outro e depois voltar fazendo tipo um zigue-zague. Eu prefiro passar por cima porque desse jeito fica assim, sabe? Fica como se tivessem duas partes coladas. Eu prefiro que passe por cima, que eu acho que dá uma textura, ó, interessante da própria costura, com o próprio fio no crochê, tá bom? Mas não é o que a gente chama de costura invisível. Então, ó, só prosseguir fazendo os 20 centímetros. Vou fazer em todas as partes, tanto aqui na frente, quanto atrás, quanto nas laterais, e retorno pra gente finalizar a nossa peça. Finalizei a costura, mas ainda não arrematei. O que nós vamos fazer? Venho, mantenho o fio na nossa agulha de tapeceiro. Chego aqui, está certinho, ó, viram? Meu último alinhavado. Volto mais um, só que ao invés de prosseguir, né? Eu volto. Voltei. Agora, o que que eu vou fazer? Acerto e, ó, vou descer por dentro da trama do próprio crochê. Vou passando um pouco assim, não preciso passar muito, tá? Acerto aqui e vou colocar só uma gotinha de cola Pega Mil, que aí a gente finaliza o nosso trabalho. Uma gotinha, não precisa ser muita coisa. Somente uma gotinha, a minha já tá bem usada, né? Dura, que é uma maravilha, ó. Pronto. E aí eu vou e corto essa sobra, tá bom? Nós vamos fazer isso com todas as partes que precisam ser arrematadas. Todos os fios, faça isso, exatamente isso. E agora tem mais um detalhe. Eu já costurei, tanto na frente quanto atrás, tá? Quanto as laterais, ó. Está aqui tudo costuradinho. E o que nós temos que fazer? Eu venho... O meu, ele tá bem alinhado pro meio, ó. Tá bem alinhadinho. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com uma agulha menor, uma agulha número 3. Você pode usar uma 3,5, você pode usar até uma 4, você pode usar a mesma se você quiser. Eu quero uma menor por uma questão de escolha, que é o quê? Deixei alinhado, venho bem aqui no meio, entro com a minha agulha, ó. Faço, na verdade eu posso fazer um nó corrediço antes de entrar. Eu posso fazer o nó, ó, antes de entrar. Fiz o nó corrediço, volto pro meu meio, vejo se está certinho. Entro aqui e o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer uma corrente e agora eu vou fazer 35 centímetros de corrente. Eu escolhi a agulha 3 justamente para poder trabalhar, ó, um pouco mais ajustado, tá bom? Que eu quero que essa corrente seja ajustada. Eu vou fazer os 35, não, vou fazer 40 centímetros. Pra quê? Pra quando a gente for usar a blusa, tem um detalhe que funciona muito com esse tipo de peça, que tem um decote aberto à frente e atrás, que é ter um fio que nós vamos dar um laço e aí mantém isso aqui mais ajustado em relação ao caimento, que a tendência dela quando a gente usa, ó, é ficar assim. E ela pode ir descendo e tal. Tem gente que não tem questão com isso e tem gente que prefere. Então, a cordinha é uma opção. Eu faço os meus 40 centímetros, tá? Por um lado, venho aqui, faço a mesma coisa, arremato normalmente e aí sim, nossa peça está finalizada, tá bom? Qualquer dúvida é só falar, escrever nos comentários. Compartilhe, faça a sua peça e explore a beleza que é esse fio, gente. Ó, que coisa linda, né? Ele brilha, eu acho isso fantástico. Tá bom? Até uma próxima!